pensar aqui, ó, eu falei do Apache conectando ao PHP, né, e conectando ao MariaDB. Conectando não, se comunicando. Nesse caso, essa estrutura, ela é uma estrutura padrão. Mas eu posso tirar esse Apache aqui e colocar algum outro, por exemplo, o Nginx. Então, eu saio com o Apache e coloco o Nginx, ou até, muita gente coloca os dois. Tá? Porque o Nginx, ele normalmente tem uma estrutura de cache próprio dele que é muito interessante. Tá? Sem falar que o desempenho dele, normalmente, ele já é maior. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se estão vendo minha tela. Beleza. Olha só, reparem que quando eu rodo aqui o SIG, vocês vão ver que tem um monte de processo do Apache sendo executado. Então, eu tenho muitos e muitos processos em execução aqui do Apache. Tá? Vocês vão reparar que quando eu acesso o Nginx, por exemplo, eu vou logar nele aqui, ó. Aí, vou aumentar um pouquinho a fonte para vocês verem. E eu vou fazer exatamente o mesmo teste. Se eu vier aqui no WordPress 02, que é o Nginx, vamos ver aqui os plugins. Ó, ele está desativado. Então, o Apache com o plugin desativado estava dando menos de 5 requisições por segundo. Vamos ver o que a gente consegue aqui com o Nginx. Então, eu vou executar o mesmo comando, só vou alterar aqui, em vez de ser o WordPress 01, vai ser o WordPress 02. Da mesma forma, eu vou deixar ele rodando aqui, vou cancelar e vou voltar para a gente fazer, né, o esquentar o cache. Então, olha só, de cara, vocês vão ver o seguinte, ele está até demorando para rodar, porque ele ainda estava atendendo às requisições antigas. Deixa eu cancelar aqui, ó. Vocês vão ver que ele continua processando aqui do lado esquerdo, porque tinha coisa na fila. Assim que ele encerrar, eu vou dar início. Beleza, olha lá, zerou. Agora eu vou processar. Vejam que a gente começa até com um tempo de resposta pequeno e depois isso vai aumentando. Tá? Isso vai aumentando por causa da fila que está sendo gerada. Tá? E aí vocês percebem também que aqui do lado esquerdo a gente não tem aquele monte de processo igual era no Apache. Eu tenho aqui alguns processos do PHP. Por que aqui é do PHP e lá no Apache era do Apache? Por que aqui não é do Nginx? Basicamente pela forma como cada servidor trabalha. Tá? O Apache ele utiliza o PHP como um módulo, ou seja, o Apache chama o PHP para ser executado. No caso do Nginx, o Nginx manda a requisição para o PHP FPM e o PHP é que vai executar. Vejam que aqui, ó, por padrão, a gente está com 8.47. Então, de cara, a gente tem quase o dobro do desempenho, sem utilizar cache, sem utilizar nada. Mas mesmo assim, falar de dobro nisso aí, pessoal, é muito pouco. Ah, sair de 5 para 8, né? Menos de 5 para um pouco mais de 8. Na prática, isso está muito ruim. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Ó. Eu vou ativar o plugin de cache e vou fazer aquela mesma configuração, que é só ligar o cache. Pronto. Liguei o cache, está tudo certinho aqui. Vou voltar aqui de novo. Vou executar primeiro aqui para poder esquentar o cache e vou acessar. Vocês lembram que o Apache ele estava dando 300 requisições por segundo. Agora vocês vão ver aqui ó, do lado esquerdo, o Nginx já está aparecendo. Por quê? Como eu estou fazendo cache, o PHP ele é executado, obviamente, porém, o processamento de cada requisição é muito mais rápido. Com esse processamento sendo mais rápido, na prática, o que acontece é que a gente tem o Nginx aparecendo.
porque ele tem que gerenciar cada requisição. Ele gerenciando cada requisição, ele tem que, né, aparecer ali mesmo. Então, vejam que aqui a gente está com 500 transações por segundo. Opa, peraí. A gente saiu de 5 transações para 300 no Apache, e aqui a gente saiu de 8 para 500 requisições. Então, assim, a gente está falando da mesma estrutura, a gente está falando de servidores que são iguais. Obviamente, pode ter um fator externo influenciando nesse desempenho? Pode. Eu posso ter, por exemplo, o fato de que eu estou no hardware que é compartilhado e isso pode ter problema. Mas a gente saiu de 8 para 500 requisições por segundo. Olha só. Então, maravilha, excelente. 500 requisições por segundo. Meu servidor web. Ótimo. Nesse caso nosso, a gente está com o Nginx. O Nginx, ele manda as requisições para o PHP FPM. O que é o PHP FPM? É o serviço do PHP. Ou seja, basicamente ali, o Nginx manda a requisição para o PHP FPM, o PHP FPM processa aquilo, eventualmente ele vai acessar um banco de dados, né? E aí a gente vai ter essa comunicação aqui sempre nos dois sentidos. Beleza. Eu posso acrescentar uma camada de cache aqui entre o PHP e o banco de dados, por exemplo, se eu usar o Redis ou o Memcached ou algum outro tipo de banco de dados em memória, tá? Então eu poderia fazer algo nesse sentido aqui. Outra coisa, eu poderia entre o Nginx e o PHP acrescentar um outro serviço de cache. E eu poderia ter vários tipos de cache ali, tá? Um deles, basicamente, é o Varnish, que eu particularmente gosto bastante. Tá? O Varnish, ele consegue fazer cache de alguns conteúdos dinâmicos. Então, basicamente, coisas do PHP que já foram processadas, eu teria isso também em cache. Mas pensa assim, pô, mas... Primeiro, por que que isso já não acontece? Porque a gente está falando de conteúdo dinâmico. Conteúdo dinâmico, normalmente a gente não vai fazer cache, porque eu posso ter uma alteração e essa alteração não ser apresentada ali para o usuário. É aquilo que eu comentei com vocês. Imagina lá um carrinho de compras que vai embaralhar os pedidos de todo